Olá, esta é a questão 20 do vestibulinho da ETEC do segundo semestre de 2022 e o tema será interpretação de gráficos. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais envolvendo os temas do vestibulinho da ETEC, as questões de matemática e ciências, tá? E aí divulga o canal para quem está interessado nesses temas aí da ETEC. Bom, a questão 20 diz o seguinte: há milhares de anos o transporte marítimo, para quem não lembra, por via do mar, certo? Tem sido fundamental para o comércio. Hoje, a maior parte do comércio internacional é feita por vias marítimas, hein? Isso é uma informação importante aí. E aí tem o gráfico comercial por meio de transporte. Aí tem a comparação de 2 anos. O ano de 2010, está lá a porcentagem, a parte mais clara, aqui o cinza mais claro, é outros transportes, provavelmente terrestre, alguma outra coisa assim. O cinza aqui com um tom mais escuro é o transporte aéreo, e essa maior parte aqui, a faixa maior parte com cinza com a tonalidade média, seria o transporte marítimo, e aí tem comparação de 2010 e de 2019, tá? Aí a gente percebe aí que houve uma diminuição, mas ainda é bastante utilizado pelo transporte internacional. E aí tem o seguinte aqui a questão, ó. Os gráficos apresentam a participação dos meios de transporte no comércio mundial. Esses dados são obtidos de acordo com o uso de cada um deles nos translados, na transportação, das exportações, que é quando vai de um país para outro. Bom, analisando os gráficos, o percentual do comércio mundial utilizado por meio do transporte marítimo, tá? Então, as questões que a gente vai analisar tomando como referência o transporte marítimo. Aí a primeira diz o seguinte, ó: em 2010 foi maior que o dobro, no caso do transporte marítimo, foi maior que o dobro que a soma dos outros transportes, dos percentuais dos outros transportes, tanto do aéreo como dos outros transportes. Bom, então vamos ver aqui, nós vamos ter que analisar aqui, vamos ver as afirmativas. Então, outros transportes em 2010 foi 22,2% e 10,3% seria o transporte aéreo. Somando essas porcentagens aqui, nós vamos obter aqui vai dar 2, certo? Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 30. Então, 32,5. E aí, a alternativa A diz que em 2010 o transporte marítimo foi mais que o dobro. Ou seja, eu vou pegar esse número aí que deu 32,5 vezes 2, segundo o texto, diz que isso aqui vai dar mais, então vamos ver aqui, mais que o dobro, no caso o marítimo está aqui, ó, certo? Então aqui vai dar 10, vai 1, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 6. Bom, essa afirmativa está correta, tá? Então essa é a alternativa correta. Vamos ver as outras para saber o porquê que não é, tá? Então, ó, em 2010 diz o seguinte, diz que o transporte marítimo aí, foi o triplo, tá? O triplo do registrado naquele período. Ou seja, transporte, os outros transportes, foi 32,5, tá? Que diz a questão aí, 32,5, já fizemos o cálculo, registrado por meio de outros. Ah, é isso mesmo. E aí nós vamos fazer vezes 3, tá? Que está falando que é o triplo. Tá? Deu igual ao triplo. Então, fazendo aqui, ó, 5 vai 1, 3 vezes 2 dá 6, com 1 fica 7, e aqui 3 vezes 7, isso mesmo. 3 vezes 3 dá 9, isso mesmo.
Então aqui vai dar 97,5, tá? Então essa daqui ela está errada, tá? Tá errada. Próxima alternativa, alternativa C, diz o seguinte: de 2010 a 2019 aumentou 10,5% no transporte marítimo e ultrapassando o transporte aéreo. Então nós vamos ter que comparar de 2010 e 2019 se teve esse aumento e vai ultrapassar isso daqui. Então, ó, o marítimo está aqui os dois valores comparados, tá? Então vou fazer aqui no cantinho. Então vai ser, na verdade aqui a gente percebe que diminuiu, na verdade, né? Mas vamos ver aqui só para a gente, nem precisa fazer, porque a gente viu que de 2010 para 2019 não aumentou, diminuiu, tá? Então diminuiu aqui, e a gente fazendo o cálculo, a gente vai perceber que foi 10,5 mesmo, né? Foi 10,5, só que diminuiu, não aumentou. Em 2019 foi superior ao quíntuplo do período registrado. Então vamos ver aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte nessa alternativa, na alternativa D. Nós vamos somar esses dois, tá? E ver se corresponde ao quíntuplo, né? do transporte aéreo, né? Não, aqui é só o transporte aéreo mesmo que nós vamos analisar. Então o transporte marítimo nós vamos ter que verificar se corresponde ao quíntuplo. Então aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 11,9, certo? Vezes 5, que é o quíntuplo aí, 5 vezes, tá? Então em 2019 nós vamos comparar o transporte aéreo com o transporte marítimo, tá? Então 5 vezes 9 dá 45, então fica 5, vai 4, 5 vezes 1 dá 5, com o 4 que subiu vai ser 9, 5 vezes 1 dá 5, tá? Então deu 59,5, aqui deu 57, então também está errada, tá? E a última alternativa diz o seguinte, que em 2019 foi 14% menor do que a soma dos percentuais dos transportes aéreo e outros transportes. Bom, então vamos ver aí se foi isso mesmo. Somando esses dois, vou fazer aqui, ó, no cantinho aqui para vocês poderem ver. Nós vamos fazer o que, ó? 31,1 e aqui 11,9, que são os outros transportes, o aéreo e os outros tipos. Então aqui vai dar 0, vai 1, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Então os outros transportes correspondem a 43%. E o transporte marítimo 57%. Obviamente é maior, mas só para a gente poder ver qual é a pegadinha que colocou aqui, ó. Se você fazer 57 menos o 43 aqui, nós vamos encontrar exatamente o 14 que ele falou lá, né, na alternativa. Só que significa que é 14% maior, tá, do que os outros transportes, que é a soma dos outros transportes. E aqui na alternativa ele falou menor. Então, com essas informações, a gente conclui que a alternativa correta é a alternativa A, tá bom? Um abraço a todos, até!